E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai estar vendo aqui uma forma de aplicar loops for em listas, tá? Que é um tópico um pouquinho mais avançado, pode ser um pouquinho mais difícil de entender de início, mas é bastante simples, tá? E ajuda muito e é a forma que é mais utilizada aqui no Python. Então a gente vai chamar de compreensão de listas uma forma, de certa forma, Pythonic, né? Que chamam que é uma forma de a gente usar o Python em sua melhor forma para transformar uma lista em outra, tá? Escolhendo alguns elementos ou não, né? Se vocês forem me lembrar lá na aula de listas, tinha uma lista que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9, né? Então a gente não precisa estar escrevendo 1, 2, 3, 4, 5. Imagina se a gente tivesse que escrever até 50, 100. A gente não precisa fazer isso. A gente faz isso com compressão de listas, tá? Então a gente coloca i for i in range e aqui de 1 a 10, né? Lembrando que o último elemento aqui ele não vai pegar. Então ele vai pegar sempre o valor da minha variável i, né? Lembre-se lá da aula de for que está assumindo valores nesse intervalo. Então vou salvar na minha lista exemplo esse valor de i, tá? Então vou printar aqui exemplo. Eu já explico o outro caso ali, tá? Então, aqui lembre-se que a gente tinha aquela lista, né? E a gente criou a mesma lista sem ter muito esforço de declarar 1, 2, 3, 4, tá? Pode ser bem maçante. Como eu tinha comentado aqui, né? Escolhendo alguns elementos, a gente poderia criar aqui uma lista vazia, que a gente quer, por exemplo, salvar somente os pares em um intervalo, tá? Então, o que a gente iria fazer, né? Uma forma tradicional. A gente vai iterar uma variável x em intervalo de 0 a 20, né? No caso 0 a 19. Caso o resto da minha divisão por 2 seja 0, né? Isso aqui está confirmando se é par ou ímpar. Eu vou fazer um append na minha lista pares aqui, assumindo esse valor x que ele assumiu desse intervalo, tá? Então vou executar aqui. Então isso aqui funcionou, né? Ele pegou apenas os pares, só que não é a melhor forma, não é a forma que a gente utiliza no dia a dia no Python. O que a gente faria com compressão de listas? A gente pega x, for x in range 20, tá? Mesma coisa que aqui. Caso, a gente vai salvar a variável x nessa lista, caso if o resto da divisão por 2 seja 0. Então, vou executar aqui, mesmo resultado, e percebam que aqui a gente tinha 3 linhas, ou melhor 4, né, declarando com ela vazia aqui. A gente reduziu isso aqui para uma linha só. Então, é uma otimização bastante positiva para o nosso código. A gente pode também executar algumas operações, né, aqui. A gente poderia colocar, por exemplo, a gente tinha uma função que elevava uma certa potência, né? Então, por exemplo, se você for lembrar aquela função pot, né, que a gente tinha o valor e a potência, a gente poderia querer sempre elevar uma potência, por exemplo, a quinta. Então, pot x, então vou salvar nessa parte aqui da minha lista for x, caso esse x seja um número par, por exemplo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu elevei x vezes x e estou elevando ao quadrado. For x no range aqui 5, ou seja, de 0 a 4. Tá? Então, estou elevando sempre ao quadrado isso aqui. Tá? Então, vou executar. Então, 0 elevado a 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Né? Então, x está assumindo 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Né? Então, 0 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4, 16. Então, estou levando sempre ao quadrado. Né? Posso também colocar for mais de 1, tá? Então, aqui no caso eu quero criar um par ordenado xy com x variando de 0 a 3, nesse caso, né, range 4, e y variando de 0 a 5. Se eu executar isso aqui, eu vou ter ali, né, e salvando isso aqui como uma tupla, né? Então, estou colocando dentro da minha lista várias tuplas que são meus pares ordenados de x. Então, vou executar x indo de 0, tá? Ou melhor, x primeiro é 0 e aqui eu vou executar y de 0 a 5. Então, x é 0, 0, 0, 0 e meu y variando de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui fiz a primeira iteração com o meu x e meu y variando. Agora, nesse caso aqui. Agora o meu x é 1.
tá? Voltei aqui para cima, meu x é 1, né? Aquela questão de alinhamento de for. E meu y está variando 0, 1, 2, 3, 4 com meu x 1. E depois x igual a 2 e meu y variando de 0 a 5 até aqui, certo? E depois meu x assume o valor de 3, que é o último caso do for ali, e meu y variando de novo de 0 a 5, certo? Então, dessa forma a gente utiliza a compressão de lista, é bem utilizado, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha ficado, de início pode ser um pouquinho complicado, tá? Porque é uma outra forma de ver as coisas, mas à medida que você vai programando, você vai pegando costume, tá? Então, qualquer dúvida, por favor, me enviem, que eu vou estar respondendo o antes possível. Então, vejo vocês na próxima aula.